Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos instrui e nos diz: vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de Deus, a sabedoria gerada no seio do Pai antes das primeiras obras, Cristo ungido, a unção que despedaça todo o jugo, o jugo do opressor, aqueles que estão sobre uma canga pesada, um fardo pesado. Ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É justamente através do anúncio do Evangelho, aqueles que confessam os seus muitos crimes, as suas faltas, alcançam uma bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes não são mais imputados sobre vós. Quando o Senhor os justifica, assim como nós não nos justificamos a si mesmo, mas Ele nos justifica. E todo aquele que alcança essa verdade, a libertação, a cura, a restauração, aonde ele nos concede vida com abundância e a ressurreição. Ele disse: eu sou a vida e a ressurreição. Todo aquele que o segue e persevera tem vida com abundância e ainda alcançará a ressurreição do último dia. Assim como o Pai o justificou ao terceiro dia, quando ele esteve morto. Onde a palavra diz: por que procurais entre os mortos aquele que vive e reina e está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares? Todo aquele que o confessa e persevera, com ele reina e governa. Ele tem um cetro de ferro, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender, porque fazes assim. Mas, para aqueles que se arrependem, uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração. Restitui o coração outra hora embrutecido por conta do pecado, um coração de pedra, por um coração de carne, que retém a sua verdade, a água que é viva e eficaz, e derrama do seu espírito de ousadia, jamais de covardia, de intrepidez, poder e equilíbrio daqueles que permanecem dia após dia segundo a sua verdade. É um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Revestivos da armadura de Deus, a verdade, que é um escudo e broquel, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dardos inflamáveis do maligno. Cingi a espada à cintura, ó herói, porque aquele que fere pela espada é ferido, mas antes empunhai a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Assim, calçai os pés na preparação do Evangelho da paz, que excede todo o entendimento, a mentalidade em Cristo, o entendimento demonstrando sempre pelo bom proceder do qual o Senhor nos conhece, e o entendimento é desviar do mal. O fim é: teme ao Senhor e demonstre pelo bom proceder, desviando do mal. Todo dever de todo ser que respira, louve e bendiga ao Senhor. Lembrando que o louvor não é somente mover de lábios. Um louvor flui de uma adoração sincera, franca e sincera do interior, que condiz com aquilo que sai dos lábios. Porque ainda que se mova somente os lábios e o coração é toda espécie de ossos e imundícia,
o Senhor está a ponto de os vomitar, assim, aqueles que procedem. Aonde o profeta Jeremias já dizia: este povo o louva somente com mover de lábios e um coração distante. Tanto para aqueles que seguem amotinados e rejeitam a verdade. Mas bem-aventurados verdadeiros adoradores que o adoram, Deus que é Espírito, e os verdadeiros adoradores segundo o Espírito que é a verdade. Permaneceis firme, retende a verdade, marchai adiante sem retroceder, não olhai para trás, assim como aquilo que se passou. O inimigo não é possível de nos acusar. Assim, todo aquele que permanece rumo ao alvo e objetivo não retrocede, tampouco a maldição, porque aqueles que são cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, não há maldição para aqueles que assim permanecem. Toda ferramenta preparada não prospera, assim como toda língua que se levanta nós a condenamos. Esta é a herança daqueles que nos diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai, aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Um irmão e amigo na diversidade para aqueles que nele depositam a confiança. Nunca vi um justo a mendigar o pão, tampouco a sua descendência. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós. Mas aqueles que não possuem estão a perecer sobre a face da terra, assim vos diz o Senhor.